Ah, mesmo. Olá. Seminário. Conversando sobre a transformação na convivência, um caso bem-sucedido na integração formação inicial e continuada de professores. Temos hoje aqui na live a professora Ivane, professora doutora Irã, a professora Wanda, professora doutora que trabalha em CMSIM, tal. A professora Suvânia. Suvânia trabalha uma escola e tal. E a professora Denise. A professora Denise trabalha em tal. Bom, então, pessoal, fiquem à vontade, porque agora teremos a nossa conversa. Oi, pessoal. Então, começando, né, por mim, sou a mais velha de todas, dizem que primeiro os mais velhos. Então, assim, e realmente, né, é um prazer estar aqui com todos vocês, e principalmente porque eu estou aqui hoje com a Wanda e a Suvânia, que foram minhas alunas no curso de licenciatura, e o case que eu vou contar aqui envolve as duas ex-alunas minhas, e elas são um exemplo vivo do que aconteceu, da transformação da convivência que ocorreu a partir desse caso que eu vou contar hoje para vocês. Tudo começou em 1995, quando a professora Lúcia, ela ministrava a disciplina de educação matemática, de história da matemática, no curso de licenciatura, e ela pediu transferência para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e essa disciplina ficou em aberto, e aí me convidaram para trabalhar com educação matemática e com história da matemática. E eu adorei, porque naquele momento eu estava realmente querendo migrar dos cursos da engenharia e trabalhar com as licenciaturas. E no ano de 1996 a 2000, eu reproduzia, na verdade, enquanto professora, aquele estilo de ensinar que eu tinha aprendido com os meus professores na graduação. Então, na verdade, isso sempre é comum, a gente reproduz aquilo que como os professores nos ensinam. E eu era esse tipo de professora que, do mesmo estilo, eu reproduzia aquilo que eu tinha aprendido e que eu tinha vivenciado na minha graduação. E como é que eu trabalhava naquela época? Eu utilizava leituras, a gente fazia debates sobre os teóricos da educação, textos de Pierre Lévy, de Vygotsky, de Piaget, de Paulo Freire, de o Biratan D'Ambrosio, que trabalhava, né, com educação matemática. Então, eu procurava diversificar as minhas aulas, levando os meus alunos para o laboratório de matemática na época, para que eles pudessem usar material alternativo, como, por exemplo, Tagram, blocos lógicos, blocos multibásicos, tentando modificar um pouco o estilo de dar aula. Mas os alunos, os estudantes, eles questionavam as teorias, e eles sempre usavam como argumento de que era muito difícil, porque quando eles iam para os estágios ou quando eles iam aplicar aquilo na sala de aula, na verdade não funcionava, e os argumentos eram sempre os mesmos, as turmas são sempre superlotadas, os professores têm que cumprir o currículo e não abrem espaço para que eles façam diferente, não há tempo para o professor ler e se apropriar de novas teorias, as teorias que a gente estuda, a gente não consegue aplicar lá na educação básica, por uma série de resistência até dos próprios professores, a falta de tempo, né? o tempo restrito para que esses professores possam dar conta do currículo e ainda fazer uma atividade diferenciada. Então, sempre acontecia isso, né? E aí, bom, os licenciandos naquela época reclamavam, na verdade, eles estavam reclamando para mim do meu estilo e dizendo, na verdade, para mim que aquelas teorias para eles não serviam de nada quando eles iam lá para a escola. E eu, nesse momento, eu fiquei muito chocada com aquilo, mas, ao mesmo tempo, eu ouvi, eu fiquei aberta ao diálogo e fiquei escutando atentamente o que eles tinham para me dizer. E, de certa forma, eles tinham razão. Então, eles estavam questionando o meu estilo de ensinar. Os estudantes, na época, eles reclamavam, mas era em função do emocional que estava envolvendo eles. Eles estavam muito angustiados.
quando tu faz, na época, o vestibular, tu pensa que tu vai chegar na universidade e aprender como que tu tem que atuar, como tu tem que agir na escola. E ao se defrontar com aquele ensino mais teórico, realmente dá um impacto. Mas era uma emoção, e essa emoção acabou se conectando com o emocional da professora, que tem essa escuta atenta. E essa escuta atenta faz com que ambos parem para refletir sobre aquele ensino que estava acontecendo ali naquela universidade, que, na verdade, já era uma cultura da universidade. Isso sempre foi assim. Então, as coisas só vão mudar, só vão se alterar quando alguém parar para refletir sobre. E este foi o momento. Na verdade, quando a gente fala da emoção, né, a professora Ivane, naquela situação, ela se deixou refletir por essa emoção, e se a gente pensar em Maturana, que nos fala, né, que existem 2 tipos de emoção, a rejeição e o amor, e a gente acredita que naquele momento a Ivane, ela estava sob o operar do amor, porque, na verdade, ela se permitiu ouvir o outro, né? Ela não teve a verdade de si, assim, eu sou a professora, como a gente, né, culturalmente existia, e isso hoje já está sendo bem trabalhado e quebrado, né, em muitas escolas, em instituições federais, mas naquele momento a Ivane, ela se deixou, né, ela se permitiu trabalhar sobre a emoção do amor e não da rejeição, né, ela passou a considerar o outro, como diz Maturana, né, como legítimo outro. E se abriu nesse momento que ela teve essa emoção e ela percebeu as emoções dos seus estudantes, né? Eu acredito que ela se abriu para um diálogo, né? E é isso que a gente evidencia na Ivane, né? E nós como alunas, né, Wanda, que tu pode também confirmar, desse diálogo que nos fez também hoje ser como somos docentes, né? Nos transformou de uma maneira que hoje, com certeza, nós levamos para a nossa sala de aula concepções e transformações que a nossa professora Ivane aí, né, nos ajudou. É muito gratificante ouvir hoje, né, depois de tantos anos, porque isso aconteceu lá em 2000, ouvir vocês falando sobre essa transformação, que, na verdade, no momento em que eu tomei aquela decisão de me abrir para tentar fazer algo novo, e que para mim também era desconhecido, era uma experiência que eu estava propondo para vocês naquele momento, completamente diferente daquilo que eu tinha vivenciado, algo que poderia dar muito certo, mas também poderia dar errado. Mas eu realmente me abri para experimentar algo diferenciado, no sentido de mostrar para vocês de que realmente a gente poderia aplicar isso em sala de aula, mas a gente precisava vivenciar isso indo para a sala de aula e vivenciando isso. E cabe aqui salientar para vocês que, naquela época, nenhuma de nós, nem eu mesma, tinha contato com Maturana. Nós estamos hoje fazendo uma leitura, à luz dos referenciais teóricos de Maturana, daquilo que aconteceu lá em 2000, porque o nosso contato com Maturana foi lá em 2005, né? Quando a gente começou a estudar no grupo de pesquisa, né? Da IADTEC, coordenado pela professora Débora Laurino, que a gente começou a ter contato com esses referenciais teóricos de Humberto Maturana. Naquele momento, eu nem sabia, né, o que era essa escuta atenta, embora eu tivesse tido, como você, na percepção da Wanda e da Silvânia, eu tivesse tido essa escuta atenta, essa abertura, né, de acolher o outro, né, como vocês mesmos estão falando, da biologia do amor, que o Humberto Maturana, né, nos traz para nós como referencial teórico. Então, naquela época, eu pensei assim, o que eu poderia fazer para conseguir realmente os alunos, propiciar aos meus estudantes, meus alunos, essa vivência real da sala de aula, e vendo, e estudando, pesquisando o que poderia dar certo e o que poderia não dar certo daquilo que os teóricos nos traziam, que nós estávamos estudando na teoria. E foi naquele momento que eu resolvi realizar um projeto de extensão
né, entre nós da universidade e a escola pública, municipal e estadual. E, naquele momento, eu fui às escolas, tinha contato com alguns ex-alunos meus, e convidei alguns professores para participarem da minha disciplina, para que eles pudessem vir para dentro da minha disciplina e estudar as teorias conosco, como participando do projeto, como o professor da escola dialogando com os estudantes, com os meus estudantes e comigo, para que a gente pudesse problematizar todas essas questões que emergiam ali na sala de aula e que estavam pipocando e que os alunos, que estavam angustiando tantos alunos quando a gente refletia sobre a educação matemática, que educação é essa, como que a gente pode modificar, né, a escola. E foi muito interessante, porque no momento em que professores das escolas vieram para dentro, eram 5 escolas, eu me lembro perfeitamente, as 5 escolas, 5 professores se dispuseram a vir participar desse projeto de extensão, e a ideia naquele momento era fazer uma aproximação entre a formação inicial e a formação continuada, porque ao mesmo tempo que o professor vinha contribuir com as discussões na disciplina, ele também estava aprendendo nesse operar, nesse momento na sala de aula, nessa rede de conversações com os alunos e comigo. Então, era uma aprendizagem coletiva naquele momento. Como é que se deu isso, né? A ideia era de que os professores estudassem os referenciais teóricos junto conosco e que cada professor, com 5, 6 alunos, iam para o laboratório de matemática e pensar juntos sobre uma proposta diferenciada de inserção na sala de aula daquele professor, que poderia ser um jogo, um trabalho com resolução de problemas, um desafio, alguma metodologia diferenciada em que esses alunos iriam para dentro da sala de aula desse professor, monitorar e ajudar o professor na execução daquela atividade. E, ao mesmo tempo que se fazia isso, a gente gravava as aulas e depois a gente discutia o que tinha dado certo e o que não tinha dado certo. Foi assim que aconteceu. Wanda, na época, a reclamação em si, na verdade, era uma tentativa de alinhar as discussões acadêmicas, né, as discussões de sala de aula, para a formação profissional, para as disciplinas e também para a experiência profissional, que era o que realmente o estudante de licenciatura busca quando faz a escolha pelo curso. A partir daí, trazendo para a teoria de Maturana, a experiência está atrelada à nossa estrutura. Nós vivemos o campo visual e não vemos o espaço do mundo do outro. Então, quando a Ivane chama esses outros profissionais, né, os profissionais da educação básica, para fazer essa interação com ela e com os estudantes, a gente começa a ampliar o nosso campo visual. A gente começa juntos conversar, discutir, e a professora da educação básica começa a perceber que as angústias dela lá na sala de aula, em determinados momentos, é a angústia dos estudantes, e aproveita para discutir e conversar com a Ivane também sobre isso. Porque quando ela era estudante, essa pergunta talvez não tenha surgido, né? Então, essa troca entre o estudante que está com medo, entre aspas, de ir para a sala de aula, o professor que já está vivenciando lá, e a professora da universidade que tem a teoria para contemplar, foi uma troca bem interessante. E aí, voltando para a Maturana, a nossa experiência passa a ser na experiência e pela experiência. E aí a gente começa a trabalhar essas questões juntos. E a gente trabalha nesse conversar, né? Na verdade, a gente percebe o quê? A colaboração, né? Como Maturana, a gente não fala em competição, e sim em colaboração. O que nós percebemos ali? Naquele momento tinha a professora da universidade, os estudantes, né, licenciandos, e a professora da escola, os professores da escola. Então, se a gente analisar, nós temos muitas experiências ali, né, que estavam conversando, não tinha uma hierarquia, né? Nós, aqui na universidade, nós temos
essa ideia, na escola é outra ideia. O que eu percebo com o que a Ivane está contando, né? Que não havia isso, havia uma conversa, né? Ao ponto de se querer chegar em algum resultado que fosse benéfico para todos, né? Tanto para a professora Ivane, que ela ia conseguir sanar aqueles anseios dos estudantes, né? Eles iam levar essa experiência para a sua sala de aula quando fossem atuar, né? E também para aqueles professores que estavam na escola e saíram da escola levando a sua experiência, né? Levando e compartilhando ali a experiência do ser professor. É o que eu vejo, assim, né? A gente nessa conversa aqui, né? Na parte do colaborar, né? Do cooperar, como Maturana nos fala, né? Quando a Ivane coloca que a gente gravava a ação na escola para depois, na universidade, assistir e conversar, naquele momento era algo muito difícil, porque tu te assistir e tu refletir sobre a tua própria ação não era uma ação comum para aquelas pessoas ali, para aqueles sujeitos, tanto para os estudantes quanto para os professores. Mas depois, com o passar do tempo, a gente começou a perceber o quanto isso era positivo, o quanto era interessante tu voltar para a escola após a reflexão, porque aí tu já tinha passado por uma transformação. E aí vem na questão da recursividade. A recursividade que Maturana traz com o entrelaçamento num processo repetitivo, né? Então, tu atua na escola, tu assiste, tu discute, tu volta para a escola, e aí tem uma nova gravação, e tu volta para a sala de aula para a discussão do grupo. E isso é o momento que tu vai, na recursividade, tu vai te transformando e transformando o outro. E eu lembro também, né, Wanda, que no início, quando vocês iam para o laboratório preparar as aulas, que vocês pegavam aqueles conteúdos prontos, né, dos livros, e eu questionava, mas por quê? Mas por que isso? Né? Isso é ser professor! Por que vocês estão realmente fazendo essa proposição? Por que este problema e não outro? Né? E eu lembro que eu inquietava muito vocês com questionamentos, e vocês ficavam, às vezes, perdidos, mas esse perder-se para se encontrar novamente, e o dar-se conta, né? O dar-se conta na própria recursividade, de fazer, refazer, que vocês iam aprendendo a ser professores, iam se formando, né, enquanto professores. Naquele momento, eu tinha alguma consciência da importância de fazer isso, mas eu não poderia imaginar, naquele momento, o que realmente seria o resultado disso, porque, na verdade, a gente estava fazendo uma investigação-ação, né? Eu estava agindo, né, propondo uma ação, e estávamos, ao mesmo tempo, investigando o que acontecia com essa ação, e até a própria reação de vocês. Eu lembro muito bem que tinham alguns alunos que não queriam se ver no vídeo e que resistiam mesmo a olhar para si. E, naquele momento, esse distanciar do se olhar enquanto professor, eu dizia, mas qual o problema de errar? Eu lembro muito bem que eu dizia assim, por que vocês têm tanto medo do erro? A gente está aqui aprendendo a ser professor. Então, este é o momento de errar e aprender com o próprio erro. E o erro é um feedback. O olhar o vídeo era um feedback sobre a própria ação para que vocês fossem se transformando neste conversar e se tornando professores, né? Neste conversar. Tanto eu trazendo a questão da teoria, as reflexões teóricas para vocês refletindo sobre o que tinham feito e se olhando e se distanciando da experiência, e o próprio professor da escola trazendo feedback. E o mais interessante que eu vi assim é que quando as crianças da escola diziam para o professor que adoravam as aulas de vocês, eu me lembro assim, o brilho nos olhos de vocês, quando os alunos expressavam, mas hoje, a professora dizia assim, os alunos reclamavam que quando vocês não iam, e eles perguntavam, mas hoje as meninas da FURG não vêm? E eles gostavam quando a gente ia para a sala de aula propor alguma coisa de diferente.
O interessante é que esse puxar o tapete, esse por que tu vai fazer assim, hoje eu uso muito em sala de aula. Quando os alunos me respondem alguma coisa, eu fico, por quê? E aí, na verdade, é algo que foi aprendido da época. E aí... Fala, Wanda. Aí vem a questão, depois desse ir e voltar, né, a gente percebe o quanto aconteceu o acoplamento das professoras com os alunos e com a Ivane. Porque com o passar do tempo, os alunos, como a Ivane coloca, começaram a perceber que nós não estávamos indo, ou seja, nós conseguimos mudar alguma coisa naquele espaço, as professoras começaram a mudar as suas aulas, nós começamos a mudar a nossa forma de ver a licenciatura e de até fazer novas leituras e buscar novas ações. Então, o acoplamento estrutural que Maturana nos traz, que é a alteração do meio e do sujeito, a gente percebe aí, neste momento, quando as coisas começam a andar juntas e as pessoas começam a gostar de estar juntos e de trabalhar juntos, e quando não estão, sentem falta. E a Ivane, né, dizia ali que naquele momento não tinhas ainda, né, a ligação com o Maturana, né, mas lá em 2008, quando a Ivane foi minha professora, né, e aí eu abro um parênteses aqui, né, que sai um pouco do projeto dela, mas que ela era aquela Ivane que continuava fazendo perguntas, né, acredito que ali a Ivane já trabalhava com Maturana, né, em 2008, né, a Ivane trabalhava já, né, Já. E continuava nos fazendo perguntas, o porquê disso, né, e eu não esqueço, né, hoje eu também, como a Wanda, eu pergunto para o meu aluno o porquê. Por que isso? Tu tens que te perguntar o porquê. Não pode decorar, né? Tem que entender o porquê. E isso veio, né? Desde lá, eu acredito que a Ivane me ajudou muito nessa situação, tanto outras professoras ali, a Débora, que também estava, que era professora da disciplina, mas de pensar esse o porquê, né? O porquê que acontece isso. E Maturana nos traz que as pessoas aprendem a viver de acordo com o conviver da comunidade em que vivem. Ou seja, essa convivência com a Ivane nos passa a trabalhar de uma outra forma quando estamos na escola. Porque também há uma mudança no emocionar, né? Quando a gente muda o emocionar, muda a própria convivência nas redes de conversação. E as pessoas que estão participando desta rede de conversação, ao mudar o seu emocionar, elas também passam a ter aprendizagens, né? E mudanças culturais, porque as mudanças culturais elas ocorrem nessa transformação na convivência, decorrente dessas redes de conversação e dessas mudanças no nosso emocionar, porque também o Maturana fala, né, que não existe racionar sem emocionar, que toda a razão, todo ato racional tem por trás uma emoção que nos move para essa ação, né? E qual era a emoção que me movia para essa ação? Era realmente a emoção de querer que vocês se transformassem em professores questionadores, que vocês passassem a refletir sobre a própria ação, que vocês não aceitassem simplesmente reproduzir e fazer cópia da cópia, mas que vocês se tornassem professores inquietos, que ouvem também os alunos de vocês, que também passam a estar com a escuta atenta nesse conversar, para poder entender. Respeito ao outro como legítimo outro. Por que o meu aluno não está aprendendo? Por que o meu aluno não consegue aprender? Por que o meu aluno está desatento em sala de aula? O que está incomodando aquele aluno? Então, ficar com um olhar atento, né? Respeitando o outro como legítimo outro na convivência, mas para que a gente consiga respeitar o outro como legítimo outro na convivência, a gente tem que operar na biologia do amor. E não ficar pré-julgando que o aluno porque o aluno é bagunceiro, porque o aluno não aprende porque ele é burro, ou porque o aluno tem problemas em casa e aí não consegue se concentrar na escola. E o professor se colocar realmente o que eu posso fazer para ajudar aquele aluno, né? Entender o aluno, acolher,
Porque aí vem a questão do acolhimento mesmo, acolher o aluno. Porque quando o aluno se sente acolhido, ele passa a operar também com uma outra emoção em relação àquele professor. É verdade, e acaba se transformando, né? Também. E acaba se transformando, exatamente. E essa transformação passa a uma transformação cultural, né? Naquela comunidade. Porque o que o Maturana fala sobre cultura, não, o que é para a Maturana cultura, né? A cultura para a Maturana é esse operar numa rede de conversações que vai nos transformando na convivência, e nós vamos construindo a cultura nos diversos espaços e nas diversas redes de conversação das quais nós participamos. E a inquietação dos estudantes passa a romper com a cultura que nós tínhamos naquele espaço ali de universidade, onde a gente estudava as teorias e ficava naquela situação ali, onde a gente começa a ir para a escola, a vivenciar o espaço da escola e escutar o professor que estava lá no espaço da sala de aula da educação básica, tanto a cultura da escola quanto a cultura da universidade vai se rompendo e aos poucos vai se transformando. Que delícia, né? Hoje as três se encontram nesse grupo maravilhoso que é o grupo EAD Tech. É muito legal poder escutar, né? O que essa experiência trouxe para a Wanda, né? 21 anos depois. 21 anos depois, o que essa experiência, né? Que transformações essa experiência provocou e promoveu na Wanda, na Silvânia, que eram minhas alunas na época, né? E poder ouvi-las, poder escutar o que elas têm para me dizer é muito mais importante do que eu falar, né? Que professores eles são hoje é decorrência, claro, não só dessa experiência, de todas as experiências que elas passaram, que elas vivenciaram na universidade, da contribuição de vários professores, de várias redes de conversa, nos grupos de pesquisa, né? No laboratório de matemática, no LEMAF, que a Wanda faz parte, né? No próprio mestrado e doutorado, né? Que dos grupos de pesquisa que a gente participou. Mas saber que aquela experiência lá não foi em vão é muito gratificante. Saber que fez a diferença na vida de cada um desses alunos que passou por mim, né? E naquela experiência, Ivane, que eu tive ali com a disciplina, né? Com a professora Débora e contigo ali, eu pude começar a me chamar a atenção para a interdisciplinaridade, porque até ali, então, né? O curso de matemática, eu gosto de calcular, né? Eu não gosto de ler, eu gosto de calcular, e eu quero só fazer cálculo, né? Mas aí, no momento que a gente começa a se fazer perguntas, sem eu perceber, eu estava começando a gostar, sabe? Dessa relação, e acabou que a interdisciplinaridade ali cresceu, assim, de uma maneira que no meu mestrado, né, tinha esse viés interdisciplinar também, era mais focado com a matemática, mas eu precisava, aí eu já tive a ciência, assim, ó, eu preciso conhecer outras ferramentas, outras, né, outros conteúdos, outras disciplinas para resolver o meu problema de pesquisa. Então, a interdisciplinaridade já começou, né, a crescer, na verdade, a vontade de estudar, né. E aí, no doutorado, a minha pesquisa de doutorado foi, né, relacionada à interdisciplinaridade também. E assim, me lembrando, né, claro que não foi a única coisa, né, mas como a gente está conversando aqui dessa experiência, essa experiência da gente se fazer os porquês, né, de se perguntar, que também eu, com certeza, me modificou e me fez ser a professora que eu sou hoje, né, me fez pesquisar, gostar um pouquinho mais de ler, né, e eu acredito que essa experiência foi de grande valia, assim, por isso hoje eu quis trazer também, né, nessa live aqui, nessa discussão, nessa roda, porque a gente tem que estar aberto, né, à transformação, a gente está aprendendo sempre, né, a gente aprende sempre, mas para aprender a gente tem que querer, né, a gente precisa querer, estar aberto, né. Essa questão que tu traz da leitura é interessante porque a Ivane começava a disciplina pela leitura.
E ler, eu não fiz a opção de fazer um curso de licenciatura em matemática para ler, né? Eu fui para calcular como a Silvânia. Mas, ao ir para a escola, ao vivenciar esse espaço de escola, ao planejar as aulas, tu volta para a leitura e aí a leitura começa a fazer sentido, porque tu começa a fazer a relação entre a teoria e a prática. Porque a disciplina, quando vem muita leitura, o aluno da matemática ele não vê sentido. Mas a leitura, junto com a prática, as coisas começam a se fechar. E aí é o dar-se conta. O aluno começa a dar-se conta da importância da leitura, a importância da teoria, porque ele está precisando desta teoria, lá na prática. E aí é a recursividade. Se tornou com significado aquilo, né? Então, ele vai dar importância porque teve, né? Se tornou um significado para ele. Então, é isso que tu disse aí, né, Wanda? A recursividade. Mas o dar-se conta não é algo muito simples. Não é algo muito simples. Não é, Ivane? Realmente não é, porque é preciso se desprender das nossas certezas, né? E muitas vezes nós, enquanto professores, a gente acha que já sabe e tem certeza do que é bom para o aluno, de que forma o aluno deve aprender, né? E que o aluno, como que ele aprende. E quando a gente se abre para pensar em outras possibilidades e deixar as nossas certezas de lado e passar a investigar realmente, a pensar que existem outras possibilidades, aí realmente a gente passa a dar-se conta, porque a gente está aberto a pensar de outras formas. E ensinar, o processo de ensino e o processo de aprendizagem dos nossos alunos é muito complexo, porque muitas vezes as formas de aprender dos alunos são diferenciadas. E quando a gente tem um estilo que apenas uma forma, né, de ensinar, muitas vezes a gente acaba excluindo alguns estudantes que pensam e aprendem de forma diferenciada. Então, entender que cada um dos nossos alunos pode estar entendendo de forma diferenciada, e por isso a importância de a gente não usar só, né, não só apenas a palavra e a escrita, mas também utilizar jogos, resolução de problemas, atividades, né, atividades mais manipulativas para trabalhar com conceitos de matemática, para realmente atingir aqueles alunos que são mais sinestésicos, né, que são mais visuais, menos auditivos. Então, pegar e ter um leque de possibilidades, né, para que que sejam atingidas essas múltiplas inteligências, né, como nos fala lá o teórico da educação sobre as múltiplas inteligências, e muitas vezes a gente centrando o nosso ensino apenas naquela forma de usar o quadro e transpor a escrita e a palavra apenas para o aluno copiar e reproduzir aquilo, acaba a gente deixando muitos alunos excluídos desse processo. Né? Tem muitos alunos que aprendem mais discutindo o conteúdo, literalmente, com o professor, do que lendo ou copiando. Uhum. Mas como ele vai discutir esse conteúdo se o professor não der esta liberdade? Não sei se tu lembras, Wanda, que uma das atividades que a gente fez numa das escolas, eu não sei se foi a escola que tu estavas junto, mas uma das atividades que a gente fez foi levar problemas, resolução de problemas que envolviam as 4 operações. E o que a gente fazia? Os grupos, cada uma de vocês, enquanto aluna, monitoravam um grupo. Então, a gente dividia a turma em pequenos grupos de 5, no máximo 6 alunos, e vocês monitoravam os alunos tentando resolver o problema, ajudando eles, mas não dizendo, só acompanhando e tentando acompanhar a forma como eles raciocinavam para resolver o problema. Depois a gente fazia uma atividade que a gente pedia para os alunos irem no quadro, a gente dividia o quadro em 4 partes e a gente pedia a cada representante de um grupo ir lá explicar como ele tinha resolvido, que resultado ele tinha. Aí ele resolvia lá no quadro e obtinha o resultado. A gente perguntava para a turma se alguém tinha obtido o mesmo resultado ou tinha algum resultado diferente. Aí alguém levantava a mão e disse, nós obtivemos um resultado diferente. Aí a gente chamava aquele aluno
um representante do grupo para ele ir lá explicar como é que eles tinham feito, por que tinham obtido um resultado diferente. E aí era interessante, porque quando aquele grupo estava explicando, se aquele grupo anterior tinha errado em alguma conta, ele já se dava conta, foi aí que nós erramos. A gente não precisava dizer para o aluno, você errou aqui, ou você errou ali, ou qual era o que estava certo, qual era o que estava errado. Eles próprios iam dar-se conta, pela própria ação deles, e na própria conversa deles, no tentar explicar para o outro grupo por que tinha tido um resultado diferente, eles se davam conta onde que estava o erro deles. E o que é explicar para a maturana? Exatamente. Então, exatamente nessa tentativa de explicar para o outro, né? Explicar, se tu não conseguir validar, era a validação. Mas esse aluno, com certeza, nunca mais esquece, né, onde foi que ele errou, porque ele se deu conta, não foi alguém externo que disse está errado aqui ou está errado ali. No confronto de ideias e no argumento do outro grupo, ele dava-se conta do erro que tinha cometido. E isso provocava um debate entre os próprios grupos. Não, o meu é que está certo, não o teu. Não, o meu é que está, o teu é que está errado, o meu é que está certo. Né? E aí, nesse debate, eles mesmos chegavam à conclusão de quem estava certo e de quem estava errado. Era muito rico isso, né? Na verdade, o conhecimento era construído não pelo erro, né? Está errado, vocês erraram, não por isso, né? Mas por eles se darem conta. Constrói a partir do erro. A comprovação, a refutação, né? E a comprovação. É o feedback, na verdade, né? É o testa opera, testa sai, testa opera, testa sai. E aí eles passaram a lidar com o erro de uma forma muito mais positiva, né? Não como algo ruim. Exatamente. Então, assim, durante o meu doutorado, que foi quando eu realmente mergulhei na teoria da biologia do amor, né, e da biologia do conhecer de Maturana, que eu trabalhei com ele, né, e trabalhei também com Pierre Levy, que fala sobre os processos inventivos e criativos, né? A minha própria tese mostrou ali que as redes de conversação elas têm um potencial enorme para criatividade e inventividade. Os processos inventivos e criativos eles emergem nas redes de conversação. Foi isso que eu consegui observar durante a minha tese de doutorado, né? E aí eu comecei a compreender com profundidade o potencial dessas redes de conversação. Que, na verdade, a gente nas escolas explora muito pouco redes de conversação, porque a gente está com o ensino muito mais centrado no professor do que na própria conversa dos alunos, né? De propiciar conversação entre os alunos, entre os grupos. E são as redes de conversação que propiciam esses insights, essas virtualizações, né? Que vai atualizando o conhecimento do aluno. Aí eu já estou falando de virtualização e atualização de Pierre Levy, né? Que é um diálogo que eu fiz na minha tese de doutorado com as redes de conversação de Maturana. Mas muito interessante. E essa experiência, que nem a Wanda diz, e nos uniu até hoje, né? Até hoje. Sim, hoje estou aposentada. Hoje estou aposentada. Que rede de conversação é essa que a gente não consegue se desvencilhar? A gente precisa manter. Continuo participando aí do grupo de vocês, né? Agora vocês aí em Rio Grande, eu aqui em Santa Catarina, mas eu sinto sempre a necessidade de estar junto do grupo de pesquisa da Educação à Distância e Tecnologia, né? A EADTEC aí, e conversando com vocês sempre. É que o estar neste grupo, o estar vivenciando o espaço da universidade, me ajuda a viver o espaço da escola. Porque tu vai na universidade, tu tem este grupo que tu conversa, que tu leva as problemáticas da escola, lá nós vamos em busca da teoria, o grupo conversa e se ajuda, e tu volta renovado para a escola. E muitas vezes, como eu trabalho no LEMAF, a minha tarefa é levar os estudantes para a escola, é propor atividades para os estudantes da licenciatura, a desenvolver oficinas, a desenvolver atividades diferenciadas, e depois nós vamos oferecer para o espaço
da escola municipal, né, o qual nós temos uma parceria. Então, o trabalho que a Ivane começou na época, hoje é desenvolvido pelo LEMAF. Hoje é a tarefa do LEMAF, desenvolver tarefas diferenciadas. O interessante é que tu estava inserida lá na época, na aula da Ivane, como aluna, hoje fazendo esse mesmo trajeto, né? Levando, então, agora os alunos para a escola. De uma outra forma, hoje pertencendo ao laboratório, e esta é uma das tarefas do laboratório, é propor a formação inicial dos estudantes da licenciatura e continuada dos professores da educação básica. Então, nós continuamos trabalhando com os alunos da universidade e os professores da educação básica, propondo sempre esse vai e vem de conhecimento e de construção. Que legal, Wanda, muito legal, saber muito que bom. isso teve frutos, né? Que isso frutificou e é bem aquilo, né? Nós, enquanto professores, nós educamos muito mais pelo exemplo do que pelo falar, né? Mostra isso, que a nossa ação é que fica muito marcada nos nossos estudantes, né? Os nossos estudantes nos referenciam para as suas ações, então é muito importante a gente repensar as nossas ações. E é isso que faz a gente crescer nas redes de conversação, né? Como esses dias eu te disse numa das nossas conversas, né, Ivane? Eu lembro, Ivane, que tu me explicou a análise combinatória. Aquilo eu não esqueci mais, né, Ivane? Mas tu nem lembra, né? Daqui a pouco tu nem lembra o que tu me falou, quando foi. E isso acontece com a gente, né? Quantas vezes, né, a gente ouve os alunos falarem, né? Ah, professor, eu me lembro que tu fez isso, né? Esses dias eu recebi uma mensagem que eu até me emocionei, de uma estudante dizendo: eu lembro, professora, quando tu ia no contraturno nos dar, né, nos dar uma aula de reforço, e me agradecendo, e eu já nem lembrava mais, né? E como isso fica marcado, né? E a gente não se dá por conta em alguns momentos, mas como as nossas ações, elas interferem, né, no outro, né? Por isso a gente pensa, né, procura estudar o Maturana e estar sempre nesse conversar, né? De considerar sempre o outro como legítimo outro, e de estar aberto, né? A aprender e saber que a verdade não está conosco, né? Que a verdade, não existe uma verdade única, né? E sim várias verdades, né? De ponto de vista de cada um. E é isso que nos une, eu acho, né, Wanda? Esse querer conversar e aprender, né? A teoria do Maturana, eu vejo que é o verdadeiro amor em ação. Tá? E eu vejo a teoria do Maturana em ação nessa conversa, né? De tudo que vocês faziam, visualizar enquanto vocês vão conversando, explicando. E eu me sinto grato, né, de estar aqui hoje, ouvindo essas três professoras, né? Envolvidas, né, com seus trabalhos e baseadas pela teoria do Maturana. E vejam, né? Eu não tive a grata satisfação de conhecer pessoalmente o Maturana, né? Porque o Maturana chileno, né? Fez o doutorado, pós-doutorado dele no MIT, né? E a gente criou o Instituto Matrístico no Chile, e a gente tinha a esperança de poder irmos ainda lá no Instituto, né, para poder passar um período junto com o Maturana, e não tivemos essa grata satisfação, porque ele nos deixou, né, e foi uma perda muito grande para nós. Mas, assim, essa live e todas as demais lives, né, dessa semana, ela está sendo uma homenagem que a gente presta a ele, né, uma homenagem de gratidão a tudo que ele nos deixou de legado, né? A gente conversa com ele quando a gente estuda os livros e as teorias do Humberto Maturana nos nossos grupos de pesquisa, nas várias redes de conversação das quais nós participamos, né? Não tem como a gente não falar de Maturana nas várias redes das quais a gente participa, porque nós respiramos, né? É como se a gente estivesse na veia a teoria do Maturana. E isso é muito legal, porque não serve só para a nossa vida profissional, mas tudo que ele nos diz, sempre eu lembro, quando eu vou realizar alguma ação
Na minha vida pessoal, eu sempre pergunto para mim mesma, qual é a emoção que está me movendo para que eu realize essa ação? Qual é a emoção? É de raiva? É de insatisfação? É de amor? É de rejeição? O que move essa minha ação? Quando eu vou agir com as outras pessoas ou quando eu vou agir em algum acontecimento, eu sempre pergunto, eu lembro de Maturana, então ele está muito no músculo, né? Está muito na nossa veia a teoria dele. E isso nos transforma em seres humanos melhores. É verdade, com certeza. Exatamente. Por isso, biologia do amor, né? Por isso, biologia do amor. E tu consegue te transformar consciente do que tu consegue te conhecer a partir do momento que tu pensa que sentimento eu estou tendo agora, qual é a emoção por trás da minha ação. Então, tu te conhece a ti mesma, e nesse conhecer-se a si mesma, tu consegue buscar o teu norte de uma forma mais leve, mais consciente, né? E nós, educadores, precisamos, né, desta consciência. O que eu estou fazendo? Né? Porque, não só como educadores, na vida, né? O que eu estou fazendo e por que estou fazendo. E por que eu estou fazendo? E aí vem a teoria do porquê. Exato. E onde vou alcançar, onde nós vamos chegar, nós conseguimos prever o futuro, né? Do nosso trabalho, quando a gente reflete, tem essas reflexões. E é interessante essa teoria como base. Né? Muito, muito, muito interessante a teoria do Maturana como base para o professor. Bem, gente, estamos terminando a nossa live. Tem mais alguma coisa para falar? Não, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, né, nos ouvindo, as que estão agora nos ouvindo, as que virão assistir depois, né, de terminada a live, mesmo que estará aqui, né, gravada a live, as pessoas que quiserem interagir conosco, podem colocar aí as perguntas, as dúvidas, e que a gente vai estar acompanhando o que vocês estão escrevendo e postando aqui, né, abaixo desse vídeo, e vamos estar dialogando com vocês, conversando, né, mesmo aqueles que a gente ainda não conhece. Será um prazer para nós. Agradecer o EADTech, né, pela oportunidade. Também, exatamente. Participar deste evento, que não deixa de ser, né? Quero agradecer vocês aí da FURG também, né, por esse convite de eu poder estar aqui junto com vocês, participando desse momento histórico. Uma live sobre Maturana sem Ivane. Não tem como. Não tem como. Quero agradecer também a oportunidade, o convite aí, para a gente estar dialogando, né, nessa roda de conversa. E é sempre bom. Mesmo a gente comenta, né, com toda a correria que a gente vive, com todos os afazeres, é sempre muito bom quando a gente se reúne. Né? É agradável, a gente se renova, né? E surgem novas ideias, né? É sempre muito bom estar com um grupo EADTech e estar com vocês, né? Quero só agradecer aqui a oportunidade. E agora, no decorrer da live, nós teremos a professora Denise, então, né? Trazendo as suas considerações sobre a teoria. Tá? Então, eu também agradeço essa oportunidade e estou atento aqui, então, para as considerações da professora Denise. Muito obrigado.